toda pressão vai expor as fragilidades do seu negócio. Recentemente nós tivemos o caso da Natália Bildt, que estava no evento e foi questionada qual que era o diferencial. E aí, quando você não tem a resposta para isso, você vai ter uma série de problemas. Porque quando você não responde exatamente ao questionamento, isso pode gerar um problema de credibilidade do mercado e até escalar para um problema de reputação. Mas eu não vou entrar aqui em questões pessoais de quem estava no palco, de quem fez a pergunta. Eu vou te mostrar como isso é um problema estrutural, com base nas consultorias que eu já dei nas empresas. Então, vou revelar para você aqui, com base na minha experiência, por que isso acontece nas empresas e o que você tem que fazer quando estiver sob uma pressão dessa. Todo mundo, na verdade, quer crescer. E é muito bonito falar de escalar vendas, de crescer, mas poucas empresas estão preparadas para suportar a pressão do crescimento. Elas estão preparadas para parecer grande, mas não para suportar o crescimento. Um dos maiores problemas estruturais da empresa é que elas não definem a proposta de valor. E a proposta de valor não é apenas um papel bonito que você coloca no quadro lá e começa a escrever, não. Na verdade, você tem todo um trabalho para chegar na proposta de valor. Você tem que definir com clareza qual que é o seu cliente, quais são as dores dele, para daí você definir uma proposta de valor. Essa proposta de valor, ela é um documento que deve ser consultada por todos da empresa. E esse documento, ele é construído com base num trabalho muito sério a ser feito. Isso aí não é uma reunião de 10 minutos e 20 minutos que você sai dali entendendo que você tem proposta de valor. E tem um outro problema, que é o seguinte, que está ligado à proposta de valor. Um outro problema muito sério é quando a empresa confunde proposta de valor com geração de valor. O que eu vou falar aqui, pessoal, não é nada teórico, isso é prático. A proposta de valor é aquilo que você define com base nas informações que você tem do mercado, ali dos fundadores, o conjunto de coisas de como que são as características da empresa, você vai definir uma proposta. A geração de valor é feita pelo cliente quando ele entra em contato com o seu produto e aí ele gera valor. Isso que eu estou falando, pessoal, é bem prático e real. Então a geração de valor é justamente esse ponto, essa conexão mágica que tem entre aquilo que foi proposto pela empresa e o meu uso daquilo, né? Ou a minha perspectiva daquele produto. Então isso que é a geração de valor. É a diferença, é a transformação que você faz. Então, a Natália Bildt ali no palco foi questionada sobre qual que era a diferenciação do negócio dela. Quando você pensa em diferencial, não é simplesmente você definir aquilo que a sua empresa é diferente, mas ter clareza de quais são as características dela. Tá? Então, diferencial não quer dizer que ninguém é igual a você, mas que você tem um posicionamento claro, que aquilo tem o seu DNA, tem o seu cheirinho, né? Tem aquela coisinha que é só sua, que é da sua empresa, dessa química que é criada entre a sua estrutura, os seus recursos, a sua estratégia de empresa, e aí que desenrola a estratégia de marketing e outras coisas. Então a proposta de valor, ela é importantíssima porque ela vai responder a essa questão da diferenciação. Então esse é o segundo aspecto que eu estou tratando nesse vídeo. Agora nós vamos tratar do terceiro. O terceiro problema é quando você não comunica claramente qual que é a proposta de valor de ponta a ponta do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Proposta de valor não é um papel bonito na parede, não é uma folha que a pessoa do marketing anda para cima e para baixo, não. A proposta de valor, ela é exatamente algo claro, definido e declarado, que vai nortear uma série de coisas no seu negócio. A forma com que você se comunica com o mercado. Ela tem conexão com a estratégia do seu negócio. Então, a proposta de valor, ela é importantíssima e deve ser comunicada ponta a ponta. Cada funcionário, cada pessoa, desde ali que trabalha no balcão, que faz a limpeza ali da sua empresa, até você mesmo que é um empresário ou empresária, tem que ter clareza de qual é a proposta de valor. Aqui que nós propomos, nós estamos aqui por qual motivo, qual que é a nossa proposta. Não confunda isso com missão e com visão. A visão é onde você quer chegar. A missão é aquilo que é o DNA, quem eu sou. E a proposta é o que eu me proponho. E aí a geração de valor, como eu disse, vai ser essa conexão daquilo que você propõe com o uso que o cliente dá, com a percepção do cliente. Aí sim, o cliente percebe e gera valor, o que gera transformação na vida dele.
A quarta questão, e uma das mais importantes, é como que você prepara a sua empresa para a pressão do mercado, para a pressão do questionamento. Se alguém vira para você e fala qual é o seu diferencial, como que você prepara a sua empresa para isso? Isso aqui não é uma questão de adjetivo, tá? Não é uma questão de argumentar. No caso que nós tivemos ali de repercussão nacional da Natalia Bildt, não é ali sobre quem iria vencer uma discussão, quem vai vencer o argumento, não é sobre isso. Porque o cliente compra pelos motivos dele, não pelo seu motivo, não pelo motivo da empresa. Por isso que você tenta ao máximo entender quais são os motivos do cliente quando você está definindo a sua proposta de valor. Então, não é sobre vencer a argumentação, é sobre converter, sobre fazer uma venda. Eu já dei capacitação e treinamento para diversos vendedores de vários estados do Brasil, para equipes. E uma das coisas que às vezes comete um erro é achar que o contorno de objeção é quando você vence na argumentação. Não é sobre vencer a argumentação, é sobre entender o ponto de vista e a ótica do cliente. É essa que é a grande questão do contorno de objeção. O contorno de objeção não é ignorar o que o cliente está te dizendo, mas é entender sobre a perspectiva dele. Contornar a obsessão não... Contornar a objeção não é defender a sua empresa como se você fosse um jogador que está partindo para o ataque. Negativo, isso não é uma luta, isso não é um jogo. Contorno de objeção é você escutar atentamente o cliente, qual que é a visão de mundo dele, para daí você trazer outra perspectiva e não para você simplesmente ficar empurrando a argumentação. Outra coisa também, proposta de valor e contorno de objeção não é sobre você falar de adjetivos. Chega, acabou essa gourmetização. Experiência, transformação, mas o que é isso? Né? Nossa, experiência única, mas o que é experiência? Não me fala que o negócio é experiência, me fala qual é a experiência. Né? E aí, quando você é confrontado e pergunta qual é o seu diferencial, você tem resposta de fato para isso? Essa sua resposta ela é robusta, ela está amparada na estrutura do seu negócio ou você tem um problema estrutural? Você já tinha pensado nisso? Então vamos lá. Não é sobre você vencer no argumento. É como você entende a perspectiva do cliente e mostra para ele uma outra visão. Quando uma pessoa chega para você e fala, eu não percebi diferencial no seu negócio, não precisa você se defender nem atacar. Não é sobre vencer argumento, é sobre converter uma venda. A primeira questão que você precisa fazer é entender qual que é a percepção dessa pessoa. Então, olha só, eu não vi diferencial no seu negócio. Nesse momento, tenta entender qual que é a percepção da pessoa de diferencial, para daí você começar a conversar. E não ir para o ataque nem para a defesa, porque o que está tendo ali é uma conversa. Então, quando uma pessoa chega para você e questiona o seu diferencial, você tem que ter estruturado o seu negócio para aguentar a pressão e o questionamento. Às vezes a pressão vem de uma pessoa, às vezes a pressão vem da internet toda, né, vamos dizer, de vários influencers. Às vezes a pressão ela vem do mercado como um todo em cima do seu negócio. Por acaso você está estruturando o seu negócio para aguentar pressão? Será que o seu negócio realmente aguenta pressão? Então, esse vídeo aqui eu estou justamente trazendo isso para você. Até que ponto a sua empresa aguenta pressão? Porque o cliente está para questionar. Nunca os clientes tiveram acesso a tantas informações como tem agora. Tem pessoas que vão à concessionária não é nem para comprar o carro, é para mostrar para o vendedor que ele entende mais daquele carro do que o próprio vendedor. É a realidade que nós estamos vivendo. Então, se você trabalha com vendas, você tem que ter muitas informações técnicas e comportamentais para você entender de relacionamento ali e você, nesse relacionamento com o cliente, você conseguir efetuar a venda. Tá? Se você é um empresário, você tem que estruturar a sua empresa para as pressões de mercado. Se você não me segue, clica aqui e me siga para mais vídeos como esse. E se você acha que esse vídeo aqui é importante para um amigo ou amiga sua que está passando por esse momento na empresa ou está curioso sobre o que é diferenciação, proposta de valor, clica aqui embaixo e encaminhe esse vídeo para ele. Grande abraço e até o próximo.